Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma palestra do curso de pós-graduação em ABA, Análise do Comportamento Aplicada para Transtorno do Espectro Autista, da Faculdade SENSPEG. Meu agradecimento à Faculdade SENSPEG por me permitir estar mais uma vez aqui nessa manhã. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos e alunas da pós-graduação em ABA da SENSPEG e gostaria também de dar as boas-vindas aos nossos convidados. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Sou a professora Lídia Gonçalves, docente do curso de pós-graduação em ABA da SENSPEG, sou também a supervisora técnica do curso, fonoaudióloga, analista do comportamento e mestra com pesquisa na área de recursos em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Há 16 anos, eu venho me dedicando ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Vamos conversar sobre as alterações da comunicação no transtorno do espectro autista e estratégias de intervenção em ABA em análise do comportamento aplicada. Precisamos partir da definição. O que é o transtorno do espectro autista? O que é o TEA? É um transtorno, não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento neurobiológico, e esse transtorno vai interferir não só na quantidade, mas também na qualidade da interação e da comunicação social, e no padrão de comportamentos que são considerados atípicos, porque há comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Vocês percebem que eu destaquei dois termos aí nessa definição. O primeiro deles, interação e comunicação social, e o segundo, comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Por que esses termos têm que ser destacados? Esses termos, eles formam o que nós chamamos de díade do autismo. Vamos imaginar o autismo como uma música, mas para essa música ser dançada, precisamos de um par. Uma pessoa sozinha, ela não é capaz de dançar a música do autismo. Então, esse par ele é composto por dois elementos. Esses dois elementos precisam coexistir em um mesmo indivíduo para que esse diagnóstico de autismo seja realizado. O primeiro elemento, alterações na comunicação e interação social. E o segundo elemento, comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Essa é a díade do autismo. Se uma pessoa apresenta alterações na interação e na comunicação social, mas não apresenta comportamentos e interesses restritos e repetitivos, ela recebe qualquer outro diagnóstico que não o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Da mesma forma, se uma pessoa apresenta comportamentos e interesses restritos e repetitivos e não apresenta alterações na interação e na comunicação social, essa pessoa recebe qualquer outro diagnóstico que não o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Podemos perceber, então, que alterações na interação e na comunicação social estão presentes em todos os indivíduos com diagnóstico de autismo, mesmo se for um autismo leve. Todos os indivíduos com diagnóstico de autismo vão apresentar alterações na comunicação e na interação social. Por isso é importante nós estudarmos esse aspecto. Eu gostaria de falar, e vou falar ao longo dessa palestra, a respeito da estrutura da nossa pós-graduação. As duas primeiras disciplinas, transtorno do espectro autista e suas especificidades e transtorno do espectro autista sob a visão da análise do comportamento, como o próprio nome já diz, são disciplinas que vão abordar o transtorno do espectro autista. Nós, da Faculdade SENSPEG, temos uma preocupação muito grande com a formação dos nossos alunos e nós entendemos que essa base precisa ser muito sólida. Por isso, as duas primeiras disciplinas, elas são um mergulho no mundo do autismo. E aí a segunda já começa a relacionar o autismo com a análise do comportamento.
porque o nosso curso não é só um curso de análise do comportamento aplicada, é análise do comportamento aplicada para transtorno do espectro autista. Os nossos alunos, analistas do comportamento que estamos formando, precisam ter a base do autismo e, com isso, ter conhecimento do que há mais novo, mais científico na área. O diagnóstico. Como então é realizado esse diagnóstico? Não existe um exame laboratorial, não existe um exame de imagem que auxilie o diagnóstico de autismo. O diagnóstico ele vai ser baseado em exame clínico. O que isso significa? O diagnóstico é baseado em entrevistas com cuidadores, com pessoas que estão próximas ao indivíduo que está sendo avaliado e observação do comportamento, dos comportamentos apresentados por aquele indivíduo. O diagnóstico ele é realizado por médico, por profissional da área da medicina, geralmente neuropediatra ou psiquiatra, e esse profissional vai seguir as considerações do DSM-5, que é a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O médico verifica quais são os critérios do DSM-5 e, observando esse indivíduo, ele verifica se aqueles comportamentos descritos no manual eles estão presentes naquele indivíduo e assim o diagnóstico é realizado. Sobre o diagnóstico, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho certeza que existem muitos terapeutas e professores que estão me assistindo nesse momento. Eu tenho uma preocupação grande até sobre a questão do diagnóstico. Muitas vezes eu não estou falando só de vocês, eu já fiz muito isso, mas nós precisamos sempre refletir sobre a nossa prática. Nós temos uma ânsia pelo diagnóstico e isso não significa que o diagnóstico não seja importante. Todo paciente que eu recebo no meu consultório e eu levanto a suspeita de autismo, que eu percebo alterações na comunicação e na interação social, eu encaminho para esclarecimento de diagnóstico. Nós temos esse compromisso, é um compromisso ético. Isso não tem discussão. Mas muitas vezes nós nos apegamos ao diagnóstico, colocamos o diagnóstico como uma barreira alfandegária. Tem o diagnóstico, tem o laudo, passa para o lado de cá, que é o lado da intervenção. Não tem diagnóstico, não tem laudo, fica aqui, por enquanto, nesse limbo aqui, sem receber intervenção. Isso não pode acontecer. A intervenção, ela deve ser imediata. Ela precisa ser intensiva e precoce. Então, observou esses comportamentos, percebeu, por exemplo, que esse indivíduo tem uma alteração na comunicação e na interação social, eu vou realizar essa intervenção independente do diagnóstico. Para mim não importa se tem ou não tem o diagnóstico de autismo, porque eu vou trabalhar com os comportamentos, com os déficits comportamentais. Então a intervenção já começa imediatamente. Assim como as adaptações na escola. Existem muitas adaptações que não só podem, como devem ser realizadas sem precisar de laudo ou de diagnóstico. Então, fiquem muito atentos com relação a isso, porque é algo que nós precisamos refletir sobre a nossa prática. Não espere o diagnóstico, intervenha imediatamente. Falei para vocês sobre o DSM-5. E o DSM-5 ele traz o que precisa ser verificado com relação à comunicação e interação social. Vamos conhecer quais os critérios do DSM-5. Dificuldade para estabelecer uma conversa. Pessoas com autismo têm muita dificuldade
para conversar. E às vezes não é falta de vocabulário. Muitas pessoas com autismo têm um vocabulário muito rico, tem um vocabulário até que nos espanta, com palavras muito difíceis, com pronúncias muito fortemente marcadas, mas a dificuldade é funcional, a dificuldade é na comunicação, no estabelecimento de um diálogo, por exemplo. Precisamos estar atentos a isso. A compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto. Há muitos anos mesmo, isso ficou no passado, pensava-se que a pessoa com autismo não sentia afeto, não tinha vínculo com ninguém, não sentia emoção. Como disse para vocês, isso já ficou no passado, lá atrás. Nós já evoluímos, a ciência evoluiu, graças a Deus. E hoje nós entendemos que a dificuldade da pessoa com autismo é no compartilhamento de interesses, emoções ou afeto. Não é que ela não sente, a dificuldade é para compartilhar, para dividir, para expressar. A dificuldade também para iniciar ou responder a interações sociais. E isso precisa ser ensinado. Como responder uma interação social? Se a pessoa fala oi, como você responde? Se ela fala tudo bem, como que você responde? Isso precisa ser ensinado para a pessoa com autismo, porque ela não aprende pela observação e pela imitação do comportamento do outro. Ela tem dificuldade em aprender dessa forma. Por isso precisamos ensinar. Outros tópicos que o DSM-5 nos traz com relação à comunicação e interação social. Há uma dificuldade no contato visual. E não é que esse contato não ocorra, ele ocorre. O que há é uma dificuldade. Porque muitas vezes os pais falam, ou os cuidadores, ou até mesmo nós profissionais, ele não é uma criança com autismo, não, ele olhou, olha, ele olhou para você uma vez. Nós temos que entender que esse olhar, esse contato visual, quando é chamado pelo nome, nós chamamos de contato visual sob controle instrucional, ele tem que acontecer muito frequentemente. A dificuldade também na compreensão e no uso de gestos, a dificuldade no compartilhamento também de brincadeiras e há um interesse reduzido por pares. Muitas vezes, crianças com autismo não têm interesse em crianças da mesma faixa etária, mas se interessam por crianças mais velhas ou por adultos. Isso é muito comum. Nós ouvimos muito esse relato. E aí o DSM-5 nos traz a respeito de níveis. Sobre os níveis também precisamos refletir algumas coisas. Muitas vezes, os pais, os cuidadores, chegam até nós e nos dizem o seguinte: tenho certeza que você já ouviu isso pelo menos uma vez na vida, se você tem contato com pessoas com autismo. Ele é autista, mas ele é autista leve. E daí nós podemos depreender duas coisas. Primeira delas, quando a pessoa diz ele é autista, mas ele é autista leve, a impressão que eu tenho é de que muitas vezes a mensagem que está sendo passada é que um autista leve não precisa de intervenção. E isso é uma das maiores injustiças que nós conhecemos, que nós fazemos com pessoas com autismo leve. Porque a pessoa com autismo leve, ela tem prejuízo em todos esses aspectos. A pessoa com autismo leve precisa receber intervenção. Ela precisa de suporte. Então precisamos estar atentos a isso e não cometer essa injustiça com pessoas com autismo leve, que muitas vezes são privadas de um atendimento que elas têm direito, porque temos esse discurso, ele é autista, mas é autista leve. A segunda questão que eu gostaria de conversar com vocês, nós precisamos ter um olhar diferenciado. Vocês estão recebendo formação
informações direto da fonte. E com isso, o nosso olhar precisa mudar, nós precisamos sair um pouco desse senso comum. E de repente a gente começa a repetir coisas sem refletir e sem buscar a base científica. Nós ouvimos isso que ele é autista leve, mas muitas vezes essa pessoa tem autismo nível 2 ou nível 3, moderado ou severo. Mas os cuidadores chegam com esse discurso. E aqui eu não estou questionando família e cuidadores, porque existe um outro processo, é uma outra questão que a gente precisa entender, que existe um luto, uma dificuldade de aceitação no diagnóstico. E eu não estou questionando isso, eu entendo, eu estou muito junto com as famílias há muitos anos e eu compreendo. O que nós, enquanto profissionais, não podemos fazer é simplesmente absorver essas falas e às vezes a gente não percebe que está diante de um autista moderado, um autista severo, que precisa de muito apoio e de muito suporte. Então, nível 1 é o autismo leve, o que nós chamávamos antes de síndrome de Asperger. Em 2013, o DSM-5 absorveu essa nomenclatura, esse transtorno do espectro autista incorporou outras condições e nós passamos a chamar o que chamávamos antigamente de autismo leve, de síndrome de Asperger, hoje chamamos de autismo nível 1, autismo leve, tá? Então, a dificuldade em iniciar interações sociais, mesmo a pessoa com autismo leve tem dificuldade para iniciar interações sociais, nós precisamos intervir, dar suporte nessa interação. Há respostas atípicas para abertura social, ou às vezes não há resposta para abertura social. A falência na conversação não é estabelecida, a conversação não flui. Tentativas de fazer amigos de forma mal sucedida. Pessoa com autismo leve tem dificuldade para fazer amigos. Professores de apoio, monitores, estagiários, observem as crianças na hora do intervalo, na hora de fazer um trabalho em grupo. Elas precisam ser auxiliadas para fazer amigos. Estejam atentos a essas crianças em momentos em que eles precisam interagir com outras pessoas. Um suporte será necessário. O nível 2 é o autismo moderado. Nível 2 já precisa de um suporte substancial. Muitas das crianças que nós temos contato são crianças com autismo nível 2, nível moderado. Por mais que muitas vezes o discurso seja que aquela criança tem autismo leve. Há déficits marcados na conversação, são muito perceptíveis. Há uma iniciação limitada nas interações sociais. O suporte precisa acontecer e é um suporte substancial. O nível 3 é o autismo severo, e pessoas com autismo severo necessitam de suporte muito substancial. Geralmente, o nível 3 também está associado a uma deficiência intelectual. E nós sabemos que mais de 60% dos casos de crianças com autismo são crianças com deficiência intelectual. Há prejuízos graves no funcionamento, há um atraso grande no desenvolvimento, a iniciação de interações sociais ela é muito limitada e a resposta a aberturas sociais também é mínima. Então, esse é o autismo nível 3, autismo severo. Quem assistiu a outra palestra pode ser que se lembre que eu falei a respeito de alvos de intervenção. Nós aplicamos protocolos de avaliação, nós aplicamos instrumentos avaliativos, aí você na sua área com certeza tem instrumentos de diagnóstico. A avaliação é ponto de partida, ela é essencial, você precisa ter uma avaliação aí formalizada, utilizar um instrumento que te dê essas informações para você determinar alvos de intervenção. É para isso que é feita uma avaliação. Existem alvos de intervenção que eles precisam acontecer em todos os ambientes
em todos os níveis. Então, você já pode anotar esses 2 alvos de intervenção aí no prontuário do seu paciente, na ficha do seu aluno na escola, porque isso precisa ser trabalhado com todas as crianças com autismo. Primeiro, suporte na comunicação. E esse suporte, na maioria das vezes, ele é visual. O apoio visual, as pistas visuais são fundamentais para crianças com autismo. E nós já sabemos também que a literatura já incansavelmente nos apontou que utilizar sistemas de comunicação alternativa e aumentativa, usar pistas visuais com crianças com autismo não atrapalha no desenvolvimento da fala, pelo contrário. Você pode usar e abusar de pistas visuais. Um outro alvo de intervenção é ensinar como iniciar e responder a interações sociais. Você pode fazer uma história social visual e mostrar para a criança. Você pode fazer uma videomodelação e mostrar para a criança. Existem recursos em que você pode ensinar como iniciar e responder a interações sociais. Repito, crianças com autismo têm muita dificuldade em aprender pela observação e pela imitação do comportamento do outro. Por isso, esses suportes se fazem fundamentais. Falamos então uma breve introdução sobre autismo. Nossos alunos terão 2 aulas específicas sobre autismo, em que vamos estudar tudo isso em profundidade, porque o analista do comportamento precisa dominar todas essas questões referentes ao transtorno do espectro autista. E agora vamos entender como essa ciência chamada análise do comportamento vê esse objeto que é a comunicação. Para relembrar, estamos falando de uma ciência como um grande guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva, 3 elementos. Um elemento filosófico, behaviorismo radical, e 2 ciências. Uma ciência básica, que é a análise do comportamento experimental, uma ciência aplicada, análise do comportamento aplicada. Por que retomei isso? Porque vamos puxar ali daquele primeiro elemento, o elemento filosófico, o behaviorismo radical, para trazer mais uma vez o nosso amigo, já conhecido de vocês, para quem esteve presente na primeira palestra, o B.F. Skinner. O Skinner, ele era formado em letras, fez doutorado dele na área da psicologia, e em 1930 o Skinner começou a escrever sobre o comportamento dos organismos. Em 1957, o Skinner escreveu uma obra chamada Comportamento Verbal. Comportamento Verbal é uma obra de leitura obrigatória para pessoas que trabalham com análise do comportamento aplicado, especialmente pessoas que trabalham com a comunicação. Tudo que eu for falar daqui para frente vem da obra O Comportamento Verbal do Skinner. O Skinner começa o comportamento verbal retomando conceitos de comportamento operante. Nós temos 2 tipos de comportamento: comportamento operante e comportamento respondente. O comportamento respondente é um comportamento que não depende das consequências. Ele é estímulo-resposta. Por exemplo, sinto um cheiro de churrasco, salivação. Estímulo-resposta independe das consequências. Se eu vou comer ou não esse churrasco, isso vai ser indiferente, eu vou salivar de qualquer forma. Já o comportamento operante é o comportamento que depende das consequências. Estímulo, resposta, consequência. No comportamento operante, as pessoas agem sobre o meio, modificam o meio e são modificadas pelas consequências. Skinner, então, fala que o comportamento verbal é um comportamento operante, porque ele também vai operar sobre o meio, só que há uma diferença. Esse primeiro efeito vai ser sobre outras pessoas e não diretamente sobre o meio. Observem essa primeira imagem. O indivíduo está com sede, sentiu a boca seca
ele vai operar sobre o meio. Ele vai pegar um copo de água e vai encher esse copo com a água do filtro. E aí ele vai ser modificado também por essas consequências, porque ele vai tomar esse copo de água e vai ter a sede saciada. Então, é um indivíduo agindo sobre o meio, naquela equação estímulo-resposta e consequência. Já a segunda imagem, o efeito é o mesmo, a consequência é a mesma, essa saciedade, porém, o indivíduo vai agir sobre outra pessoa. Ele vai falar um copo de água, por favor, e aí ele vai causar um efeito em outra pessoa que vai levar um copo de água para ele. Então há uma diferença, porque no comportamento verbal precisa de mais uma pessoa, precisa da mediação de outra pessoa. Existem propriedades definidoras do comportamento verbal. Então, o comportamento verbal ele está sujeito aos mesmos princípios de qualquer outro comportamento operante, sempre estímulo, resposta e consequência. O que vai diferir é a mediação de outra pessoa. Isso é algo que não podemos esquecer. Então, sempre que pensarmos sobre comportamento verbal, vamos pensar na mediação. Eu vou dar uma pequena pausa aqui nessa fala sobre comportamento verbal, porque eu imagino que vocês estão pensando assim. Então, professora, se o comportamento verbal está relacionado ao comportamento operante, nós precisamos ter muito conhecimento de toda a base da análise do comportamento para a partir daí entender o comportamento verbal. E é isso mesmo. Porque o comportamento verbal é algo que eu particularmente considero ainda mais complexo do que os princípios de análise do comportamento, os princípios básicos. Por isso eu gostaria de mostrar para vocês como que nós pensamos e como é a matriz curricular do nosso curso. Porque a disciplina do comportamento verbal não pode ser a primeira. Porque se a disciplina do comportamento verbal for a primeira, vai faltar aí base de princípios básicos de análise do comportamento para os nossos alunos. Então, ela não é das primeiras disciplinas do curso. Eu vou mostrar para vocês como que é essa nossa estrutura. Então, começamos com as duas primeiras disciplinas de transtorno do espectro autista e suas especificidades e também transtorno do espectro autista sob a visão da análise do comportamento aplicado. A partir daí, nós temos quatro disciplinas de fundamentos e princípios de análise do comportamento. Então, só depois de 6 disciplinas de base sólida, nós vamos entrar nas duas disciplinas que temos sobre comportamento verbal. Uma que é comportamento verbal e a outra sobre operantes verbais. Depois entramos em mais disciplinas teóricas, disciplina de análise funcional e de tríplice contingência. Nós temos 10 disciplinas teóricas no nosso curso, 10 disciplinas que vão sedimentar os conhecimentos em análise do comportamento aplicada antes de entrarmos nas disciplinas relacionadas à avaliação e intervenção. E depois temos avaliação, planejamento de programas. Essa é uma dúvida que eu recebo muito enquanto supervisora técnica do curso, se os nossos alunos vão aprender a planejar programas. Nós estamos formando analistas do comportamento, estamos seguindo o que a BPMC nos recomenda e nós precisamos ter e temos a disciplina de planejamento de programas. Temos uma disciplina de análise do comportamento aplicado ao contexto escolar, depois vamos falar do PDI, procedimentos de intervenção para manejo comportamental, procedimentos de reforçamento diferencial, tudo isso é prático, controle de antecedentes, procedimentos de treinamento de habilidades, aplicações de procedimento, aí a disciplina de ética e o TCC, metodologia e o estágio, a prática supervisionada. Então, vocês vejam que nós tivemos uma preocupação na elaboração dessa matriz, porque estamos falando de algo muito complexo. E, claro, que nós escolhemos professores que têm uma base imensa e muito sólida
para trabalhar esses conceitos, porque eles são muito complexos. Nós temos, por exemplo, o professor Kelvis Sampaio, que tem mestrado em Ciências do Comportamento na UNB, Universidade de Brasília. O professor Kelvis é supervisor da Luna Aba, empresa do professor Luciano Lacerda. Temos a professora Maraísa Hernandes, e a professora Mirella Becker, com mestrado no Paradigma, mestrado em análise do comportamento aplicada. O Paradigma é um grande centro de referência no nosso país em análise do comportamento aplicada. Temos o professor Felipe Lemos, que é doutorando pela UFSCar. Então, são professores que têm essa base. Temos o professor Luciano Lacerda, que vai entrar na disciplina de análise do comportamento aplicado ao contexto escolar. Nós tivemos esse cuidado. Nós temos cerca de 40 docentes, muitos doutores e mestres, todos com especialização em análise do comportamento aplicada. Não poderia ser diferente. Então, vocês conheceram um pouquinho aí da estrutura do nosso curso. Voltando então ao comportamento verbal. Esses conceitos são conceitos abordados pelo Skinner. Às vezes, vocês vão estranhar um pouco a forma como ele coloca esses conceitos, porque são conceitos próprios da análise do comportamento. Nós temos outros teóricos da linguagem que vão abordar esses conceitos em uma outra perspectiva. Então, para o Skinner, a fala está relacionada ao comportamento vocal. A fala não é sinônimo de comportamento verbal. Quando ele se refere à fala, ele se refere ao comportamento vocal. A linguagem, para o Skinner, é algo bem abrangente. Ela está relacionada a práticas da comunidade linguística. Por isso, Skinner optou por não utilizar o termo linguagem para falar do indivíduo, porque para ele linguagem é algo abrangente e não particular ao comportamento de um indivíduo. E aí o Skinner opta por utilizar o termo comportamento verbal, porque para ele o comportamento verbal destaca aquele falante individualmente e vai especificar o comportamento modelado e mantido por consequências mediadas. O comportamento verbal, para o Skinner, ele independe da topografia. O que isso significa? Quando Skinner fala de comportamento verbal, para ele não importa a forma desse comportamento. Topografia é um termo que nós utilizamos muito na análise do comportamento, ela significa forma. Então, quando Skinner usa o termo comportamento verbal, ele está se referindo a todos os tipos de comportamentos considerados comunicativos. Como que nós podemos nos comunicar? De muitas formas, pela fala, como estou fazendo aqui com vocês nesse momento, pela escrita, se vamos mandar uma mensagem de texto, por exemplo, por gestos, eu posso fazer gestos, por exemplo, como tchau, vem aqui, ou gestos convencionados e formalizados em forma de língua, como libras. Comportamento verbal também se refere a toque. Se você quer chamar alguém, pode cutucar assim, a olhares. Então, se eu quero alguma coisa, eu olho para aquela coisa e olho para a pessoa, indicando que eu quero aquilo ali. Podemos nos comunicar por figuras. Temos muitas crianças com autismo que se comunicam por meio de PECs, sistema de comunicação por trocas de figuras. Então, tudo isso está relacionado ao comportamento verbal. A fala, ela não é sinônimo de comportamento verbal. A fala, ela faz parte do comportamento verbal, mas ela não é o comportamento verbal em sua totalidade. Isso é algo que nós sempre relacionamos quando falamos verbal ou não verbal. Muitas vezes estamos nos referindo à fala, mas sob a perspectiva do Skinner, quando falamos de comportamento verbal, falamos de todos os comportamentos considerados comunicativos. Trago para vocês mais uma reflexão, mais para vocês ficarem aí com a pulga atrás da orelha. Mas pensando em tudo isso que nós conversamos, será que é correto utilizarmos a expressão ele é autista não verbal? Ou melhor, será que é uma expressão adequada para aquilo que estamos querendo dizer?
quando dizemos autista não verbal, na maioria das vezes estamos falando sobre pessoas que não falam. Mas se for uma pessoa que se comunica por libras, ela é não verbal? Se for uma pessoa que se comunica por PECs, por figuras, ela é não verbal? Para análise do comportamento, essas pessoas são verbais? Porque o comportamento verbal se refere a todo tipo de comportamento considerado comunicativo. O Skinner vai falar sobre operantes verbais. Então, o comportamento operante, como vocês já sabem, que opera sobre o meio, e qualquer unidade do comportamento verbal é chamada de operante. Por isso que ele determinou esse termo operante verbal. E quando se analisa o episódio verbal total, vai se analisar o comportamento do falante, do ouvinte, sob circunstâncias específicas. Essa é uma temática bem complexa. Vocês viram nossa matriz curricular, nós temos uma disciplina de comportamento verbal e uma disciplina só sobre operantes verbais. Então, nós vamos estudar profundamente todos esses operantes. O repertório verbal, ele está relacionado não só ao vocabulário, porque às vezes a gente fala, qual que é o repertório verbal da criança? E estamos relacionando esse repertório apenas ao aspecto do vocabulário, quantas palavras ela diz. Mas isso é tudo muito estático. Quando falamos de repertório verbal, quando Skinner propõe o termo repertório verbal, ele está falando do caráter dinâmico do repertório. Quando pensamos sobre um comportamento, nós pensamos em estímulo, resposta e consequência. Nós pensamos no contexto, no ambiente. Então, nós precisamos verificar esse repertório verbal nesse contexto. E o episódio verbal? Como que nós precisamos enxergar o episódio verbal? Não é apenas uma palavra que a pessoa diz. Vamos pensar nesse episódio verbal. Vocês vão ver que são 2 slides só para um episódio verbal. Então, uma operação motivadora, por exemplo, uma privação de alimento. A criança está com fome. Ela vê qual que é o estímulo, ela vê a maçã, mas ela vê um outro estímulo, a mãe. E aí o que ela diz? Qual que é a resposta? Mãe, eu quero maçã. Então, quando a gente vai analisar isso, a gente não vai analisar apenas que a criança fez esse pedido, mãe, eu quero maçã. Nós vamos analisar tudo o que aconteceu antes, qual foi esse contexto até chegar nessa resposta. E esse mesmo episódio verbal, ele continua. A mãe, então, dá a maçã para o filho. Vocês se lembram que a questão do comportamento verbal está relacionada à mediação. Então, a mãe entrou como mediadora e deu a maçã para o filho. Com o estímulo da maçã, o filho diz obrigado, mãe. E a mãe, e esse obrigado, mãe, é estímulo para a mãe dar a resposta de nada, filho. Então, vejam, tudo isso é um episódio verbal. Então, quando falamos dessa análise do comportamento verbal, estamos falando de todo esse episódio verbal. O Skinner ele propõe vários operantes verbais e existem 6 operantes verbais primários. Temos outros operantes verbais, mas que eu não vou colocar agora nessa palestra. Quais são os 6 operantes verbais primários propostos por Skinner? Mando, ecoico, tato, intraverbal, textual e transcrição. Como vamos saber se é mando, se é ecoico, se é tato, se é intraverbal, se é textual ou se é transcrição? Analisando todo o episódio verbal. Só por meio da análise de todo o episódio verbal, nós podemos compreender qual tipo de operante está acontecendo ali naquele momento. E compreendendo isso, nós conseguimos preparar estratégias de intervenção. Vamos falar do mando. O mando deriva de comando de demanda, está relacionado a fazer pedidos, dar ordens. Então, a criança está com sede,
ela pode fazer vários tipos de mando. Existem várias topografias, formas de mando. Ela pode dizer água, quero água, ela pode falar, que é o comportamento vocal. Ela pode mostrar uma figura da água se ela se comunica por algum sistema de comunicação alternativa. Ela pode apontar a água. Então, são aí 3 tipos de mando. Falando em água, a professora vai tomar uma água, com licença. Outro operante verbal, acho que eu não passei aqui. Ecoico. O ecoico está relacionado à repetição de sons, de sílabas. Passei 2. O ecoico está relacionado à repetição de sons, de sílabas, de palavras que são ditas por outras pessoas. Para considerarmos ecoico, temos que ter correspondência ponto a ponto. Então, eu falar água e você repetir água. Se eu falar a e você repetir, se eu falar água e você repetir a, não é ecoico, porque não tem correspondência ponto a ponto, tem que ser idêntico. O outro operante verbal é o tato, relacionado ao contato. É nomeação, é descrição de objetos, de características físicas. Então, é ver a água e nomear a água. Não está fazendo um pedido, não quer a água nesse momento. Simplesmente nomeia. É eu sentir um cheiro de café e falar café. Eu não quero café nesse momento, eu simplesmente identifiquei o cheiro. Então, esse é o operante verbal tato. O intraverbal está relacionado a responder perguntas, fazer comentários. Por exemplo, o que você toma quando está com sede? Água. Então, esse é o intraverbal. O textual é o comportamento observado quando alguém lê alguma palavra, não precisa ter compreensão. Então, eu escrevo água e alguém lê água. Transcrição está relacionada ao ditado, eu falar água e você escrever água, e a cópia de texto, que é eu escrever água e você copiar aquilo que eu escrevi. Então, esses são 6 operantes verbais primários propostos pelo Skinner. Partimos então para a avaliação. Existem alguns protocolos relacionados à avaliação do comportamento verbal utilizados pelos analistas do comportamento. Temos, por exemplo, o ABLES, que é a avaliação da linguagem básica, e aí ele avalia não só a linguagem, mas também as habilidades de aprendizagem. É um protocolo muito interessante, bastante extenso. E o ABLES, ele tem uma vantagem que ele já divide a habilidade em pequenos passos, porque na análise do comportamento nós vamos ensinar por pequenos passos, vamos dividir habilidades em passo a passo. E esse protocolo já nos dá os passos para a intervenção e para o ensino de determinada habilidade. Tem o VibMap, que é o que eu mais utilizo, que é a avaliação de marcadores do comportamento verbal. Ele avalia cada operante verbal que o indivíduo apresenta e um programa de nivelamento. O VibMap também eu gosto bastante porque ele tem a avaliação e o levantamento de 24 barreiras de aprendizagem. Às vezes, nós estamos atendendo uma criança e a terapia não evolui, a criança não aprende, e às vezes é por conta das barreiras de aprendizagem. Nós precisamos trabalhar e eliminar essas barreiras antes de entrar com o ensino da habilidade em si. Com relação à intervenção, uma outra questão que eu gostaria de conversar com vocês é a seguinte. Quando falamos do comportamento verbal, não estamos falando da mesma intervenção fonoaudiológica. A análise do comportamento não exclui a intervenção fonoaudiológica. O fonoaudiólogo é profissional imprescindível nos casos de autismo. A análise do comportamento, o analista do comportamento não vai trabalhar com uma apraxia de fala, não vai trabalhar com distúrbio fonológico, não vai trabalhar com distúrbio de fluência. O analista do comportamento vai trabalhar com o comportamento de falar, com o comportamento de se comunicar, como trabalha com qualquer outro comportamento. Por isso que o trabalho tem que ser em equipe.
porque a equipe dá suporte, os especialistas dão suporte e vão trabalhando nesses alvos que têm que ser os mesmos para aquela criança. Já conversamos isso também na outra palestra. Não tem como cada um trabalhar uma coisa totalmente desvinculada do outro profissional. Então, quais são os pré-requisitos que precisam ser trabalhados? Existem cúspides comportamentais, que são comportamentos que são pré-requisitos para o ensino de qualquer habilidade. É o sentar. E esse sentar, não estou falando de uma criança que nem tem controle de tronco e ficar sentada na mesinha 45 minutos. Pode ser sentada no tapete, pode ser, aí você conversa com a TO, com o fisioterapeuta que está no caso, e veja como é melhor, mas a criança precisa sentar, pelo menos um tempo mínimo, para que você possa ensinar alguma habilidade. Eu, particularmente, não consigo trabalhar com uma criança que anda o tempo todo. Vocês conseguem? Eu acho bem difícil. Como ensinar uma habilidade para uma criança que não senta? Então, sentar é um pré-requisito. Outro pré-requisito, contato visual sob controle instrucional. Você chamar a criança pelo nome e ela te olhar. Isso precisa ser trabalhado. E imitação. É a terceira vez que eu falo nessa palestra que pessoas com autismo têm dificuldade para imitar o comportamento. E imitar é aprender a aprender. Então, nós precisamos ensinar as habilidades de imitação. Começamos com imitação motora grossa até imitação de movimentos orais. Depois que trabalhamos os pré-requisitos, vamos para as habilidades verbais básicas. Aqueles primeiros operantes, ecoico, mando, são os dois primeiros, eles podem até ser trabalhados ao mesmo tempo, depende da criança. Mas precisamos começar com as habilidades verbais básicas para depois partir para tato e intraverbal. Os programas eles são sistematizados, fazemos os protocolos de intervenção e programas naturalísticos. A família precisa ser orientada em como vai trabalhar isso em casa. Em uma intervenção naturalística, nós precisamos ter um planejamento. Essa é uma outra confusão que acontece. As pessoas muitas vezes acham que é só deixar a criança fazer o que ela quer e seguir a liderança da criança. Mas até para seguir a liderança da criança, nós temos que ter estratégias. Então, lembrando que o comportamento verbal ele é estabelecido e mantido por reforçamento mediado. E esse reforçamento, essas consequências, elas são providas por meio de um interlocutor, quem está conversando naquele momento com a criança. O interlocutor precisa reforçar todas as tentativas de comunicação da criança. Se o interlocutor não reforça essas tentativas de comunicação da criança, esse comportamento da criança de tentar se comunicar com o interlocutor pode entrar em extinção e desaparece. E a criança não fala não porque ela tem transtorno do espectro autista, mas porque ela não foi reforçada. Precisamos arranjar um ambiente para aumentar a probabilidade da criança iniciar a interação. Se você quer que ela faça um mando, um pedido, mas você deixa tudo ao alcance dela, ela vai pedir? Não. Então você tem que preparar o ambiente, deixar as coisas, os itens de preferência da criança, os reforçadores, à vista dela, mais longe do alcance dela, para que você possa aumentar a probabilidade dela te pedir aquele reforçador. Então você está com uma bola, se a criança não fala e te apontar, você entrega a bola, porque é o que ela pode fazer naquele momento. Se ela só aponta, mas aí de repente ela fez um bó, você entrega a bola. Se ela fala boa, se ela tem uma alteração aí fonológica, você entrega a bola, até que ela consiga falar a bola. Você não está ensinando a articulação da fala, não é o mesmo trabalho fonoaudiológico. Você está trabalhando o comportamento dela de pedir. Isso só agrega para o aprendizado da criança. As crianças com autismo,
Geralmente elas não tomam iniciativa para realizar interações sociais, lembram? Quando eu falei para vocês lá daquele primeiro tópico do DSM-5, a dificuldade para iniciar interações sociais. Então a criança não busca interação social. E aí nós corremos um risco de não sermos reforçados, porque o nosso comportamento também é fortalecido pelas consequências. Então nós não somos reforçados porque aquela criança não interage conosco e nós reduzimos as interações com aquela criança. Isso não pode acontecer. Nós não podemos reduzir as tentativas de interação com aquela criança, mesmo se ela não está nos respondendo. Então, nós precisamos responder a todas as tentativas de comunicação da criança, porque senão esse comportamento, como eu disse, pode entrar em extinção. É um assunto bem complexo, mas é um assunto apaixonante. Eu gostaria de agradecer a você que esteve aqui comigo nesse momento. Eu acredito muito que nós temos uma missão, que nós precisamos dar o nosso melhor. E nós conseguimos dar o nosso melhor por meio do ensino, por meio da pesquisa, por meio da aprendizagem. Então a gente precisa estudar. Não podemos deixar de buscar informações direto da fonte, informações científicas. Assim que nós conseguimos dar o nosso melhor no atendimento com as crianças com transtorno do espectro autista. Deixo para vocês uma frase do filme Extraordinário, que diz que toda pessoa que você encontra está travando uma grande batalha. Seja gentil sempre. O mínimo que nós podemos fazer para uma pessoa que precisa da nossa ajuda é ajudá-la. Obrigada por você estar aqui, parabéns por você estar investindo em sua formação e eu me coloco à disposição. Deixei para vocês as referências que utilizei nessa apresentação. A Senspeg enviou um link para que vocês tenham acesso à minha apresentação de slides. Muito obrigada, um abraço a todos.